Porque a gente vai começar os nossos debates, né? Hoje seria um dia muito confortável para mim, que sempre falei mal do Davi, né? Nos momentos em que o Brasil o idolatrava, nos momentos em que ele era, né? E continua sendo ainda o alecrim dourado, né? Nos momentos em que a Globo, né? Simplesmente pegou o Davi e colocou num pedestal. Eu sempre critiquei e sempre fui criticado por isso. Hoje para mim é um dia muito confortável para eu chegar e falar, eu não falei, né? Assim como eu tinha alertado em relação à Bia, olha, vocês não abriram os olhos e tal, seria muito confortável para mim. Mas eu acho que isso fica em segundo plano, né? Daqui a pouco a gente vai debater todas as atitudes do Davi, a gente vai colocar prints, a gente vai colocar absolutamente tudo, né, para compor aqui as nossas análises. Mas antes eu quero dar um recado, né, que é de fundamental importância, e é para os jornalistas, é para os meus colegas de trabalho. Como que eu posso chegar aqui e vomitar? Olha, eu avisei que o Davi não prestava e tal, né? Sendo que no Brasil nós temos um problema estrutural de educação muito grande, né? Eu fui até atrás desses dados, cerca de 6% da população brasileira é composta de analfabetos. 30% da população brasileira é composta do analfabetismo funcional, né? Que a pessoa lê e escreve com dificuldades, mas consegue ali ler e escrever. Ou seja, quase metade da população brasileira não sabe ler e não sabe escrever. Como que eu vou exigir uma capacidade cognitiva? Como que eu vou exigir aqui uma capacidade de discernimento? Como que eu vou culpar essas pessoas que agiram sob, né, no efeito manada, muitas vezes influenciados aí pelas páginas de fofoca, muitas vezes influenciados por nós aqui, ó, que temos o microfone na mão, que somos formadores de opinião? Como é que eu vou chegar aqui e vou falar, olha, eu avisei, vocês estavam errados e tal? Não, né? É uma população carente de educação, isso é um problema muito mais sério, é um problema estrutural, onde os poderosos fazem justamente todo o sistema operacional funcionar dessa maneira, né? A falta de intelectualidade que acontece no Brasil, isso é um problema estrutural, não é culpa dessas pessoas. Então eu não tenho direito de chegar aqui e vomitar, olha, eu avisei, vocês estavam errados e tal. Por isso que eu quero falar para os colegas jornalistas, né? Alguns deles ainda, Erlan Bastos, a Tati da Web TV, o Luiz Bate, o Leandro Hassum, que não é jornalista, mas é ator e também é formador de opinião, algumas poucas vozes de gatos pingados e eu aqui no Link Podcast, não venderam a alma pro diabo. Porque os jornalistas são pessoas esclarecidas, né? A maioria deles, por sinal. Alguns altamente intelectualizados. E viam claramente quando o Davi cometeu assédio na Pitel. E viam claramente quando o Davi foi beneficiado pela Globo. E viam claramente quando o Davi anulava o espaço de fala da mulher, que é uma coisa extremamente grave, tóxica e opressiva. Mas todos eles se calaram por engajamento. Venderam a alma pro diabo para não perder espaço, para não perder audiência, né? Porque falar do Davi trazia recursos, trazia audiência e tá tudo certo. É um desserviço que vocês, colegas jornalistas, não todos, eu citei alguns aqui, se eu esqueci de alguém, me perdoe, né? Todos vocês esclarecidos, diferentemente de boa parte da população brasileira, que carece sim, né, de educação e que não consegue discernir muito bem as coisas. Por isso que a gente tem um papel muito importante. A gente que senta nessa cadeira aqui, a gente tem um papel muito importante porque a gente forma opiniões. E quando eu sento aqui, eu tento, do fundo do meu coração, com toda a honradez do mundo, passar o melhor, né, do que a gente analisa, do que a gente avalia, não sendo o dono da verdade, claro que não, né? Mas os jornalistas, alguns desses muito renomados, por sinal, se calaram esse final de semana. Por quê? Porque ficaram envergonhados. Venderam a alma pro diabo para não perder audiência no decorrer do programa. Venderam a alma pro diabo e simplesmente não informaram o que deveria ser informado em relação ao Davi. Por quê? Porque isso traz crítica, isso traz hater, trazia, né, principalmente ao longo do programa em que o Davi estava muito forte, trazia baixa audiência e trazia uma série de problemas falar mal do Davi. Eu até cheguei a ouvir muita gente dizendo pra mim, ó, fala bem do Davi, o que importa é a audiência, e eu não consigo ser assim. Então vocês, colegas jornalistas, que simplesmente sabedores, né, de tudo que estava acontecendo, simplesmente se calaram em uma série de situações para não perder a audiência de vocês. Vocês são nojentos, vocês prestam um desserviço, né? Vocês não respeitam a profissão que vocês se formaram, né? Não são todos,
Tati da Web TV, o Erlan Bastos, o Luiz Bate, eu aqui, o Leandro Hassum, que não é jornalista, mas que alertou lá na Globo, porque outros jornalistas também perceberam, claramente perceberam, tudo que vinha acontecendo, mas eles se calaram para manipular vocês, né? Porque eles falavam aquilo que o grosso da população brasileira queria ouvir. É muito cômodo, é muito fácil você sentar aqui e acompanhar a maioria, as páginas de fofoca, que vergonha que vocês são também, e são não, que vocês foram ao longo da trajetória do Davi, porque simplesmente vocês faziam postagens de acordo com a vontade do público. Por quê? Por clique, por like e por engajamento. Então hoje a gente, claro que vai apontar aqui tudo o que aconteceu, mas eu queria aqui prestar e deixar registrado a minha insatisfação e a vergonha alheia que eu sinto em alguns momentos de alguns colegas de profissão que venderam a alma pro diabo por like e por engajamento. E hoje vocês estão calados. Vocês que postavam toda hora